Nós vamos hoje falar sobre um tema muito oportuno, que é tomando posse da bênção tríplice de Abraão. Tomando posse da bênção tríplice de Abraão. Esse é o tema da nossa palavra, da mensagem que Deus tem para todos nós. Ele já tem falado comigo, já tem ministrado ao meu coração, né? Fiquei muito edificado, fiquei muito revigorado essa semana ao meditar nesta palavra, e agora peço a Deus que faça o mesmo com você que está presente nesse culto de Santa Ceia. Nós estamos aqui hoje, irmãos, para celebrar uma grande libertação e um grande resgate. O Novo Testamento nos mostra que na sua morte sacrificial, o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, nos libertou do cativeiro de Satanás, do cativeiro diabólico, e também nos resgatou da maldição da lei. O que significa ser resgatado da maldição da lei? Eu vou convidar agora a igreja para abrir a Bíblia, abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Abra a sua Bíblia se você trouxe. Se não, chega perto aí do irmão, da irmã que tem a Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Está escrito assim, eu vou ler aqui, e você acompanha a minha leitura, lendo a sua Bíblia. Gálatas 3, melhor dizendo, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, de que mesmo Cristo nos resgatou? Nos resgatou da maldição da lei. Mas a que lei se refere esse texto? Que lei é essa? Que lei é esta que se refere o texto? Olha, quando aparece essa palavra lei no Novo Testamento, seja nas cartas paulinas ou nos evangelhos, se refere a três coisas, pode se referir a três coisas. Primeiro, aos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, os judeus chamam de Torá. E quem estuda a Bíblia, quem estuda teologia, lembra que também são chamados o Pentateuco, ou 5 rolos. Penta é 5, teucos, rolos. Então 5 rolos. Antigamente, né, nos tempos antigos, os livros eram escritos em peles de animais, ou papiros. Então eram dessa forma eram rolos. Então 5 rolos, Torá ou Pentateuco. Então quando fala da lei, pode estar referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, pode também se referir aos 10 mandamentos de Êxodo 20, que também são considerados o resumo, a síntese das leis. Então os 10 mandamentos de Êxodo 20 também são chamados de a lei. Ou todo o Velho Testamento, todos os 39 livros do Velho Testamento, juntos, também são chamados a lei. Tá? Porque o Velho Testamento, a antiga aliança, contém as leis mosaicas, as leis que Deus deu ao povo de Israel, que pediu
pediu a Deus que desse a eles, desse ao povo de Israel, desse às famílias de Israel as leis. Deus relacionava com o seu povo pela graça, né? E lá em Êxodo 19 o povo pede as leis. Aí Deus dá as leis e eles teriam que viver debaixo da lei e cumprir a lei. Bom, nós ao lermos o livro de Deuteronômio, né, significa repetição das leis. Deuter, repetição. Nomos, leis. Então, repetição das leis. Deuteronômio, ok? Então, no livro de Deuteronômio, nós, no capítulo 28, encontramos ali uma lista de bênçãos para quem obedecesse à lei, quem cumprisse a lei, e uma lista de maldições que eram impostas sobre aqueles que desobedecessem à lei. Então, viver na lei era assim, radical. Viver na lei era 8 ou 80. Se você cumprisse todas as determinações, todas as prescrições, todos os mandamentos, aí você receberia bênçãos. Não poderia cumprir só um mandamento. Não poderia cumprir 2 mandamentos. Segundo um estudo feito por alguns rabinos, o Velho Testamento continha 617 leis. 617 leis. Então, se você cumprisse 616, faltasse uma só, você ainda era considerado transgressor da lei. E aí as maldições viriam. As maldições viriam sobre a sua vida. Então, olha, a coisa era severa, né? Não dá para viver um pedaço, uma parte, parcialmente. Ou vivia tudo, ou não vivia nada, e as maldições viriam. Bom, se nós fizermos um estudo dessas maldições que aparecem em Deuteronômio 28, nós vamos constatar que elas se classificam em 3 categorias, ou 3 aspectos essenciais. Você vai perceber que você lista uma série de maldições e elas têm uma categoria que é pobreza. Pobreza. Ou seja, existem as maldições que são a pobreza, que representam a pobreza. Então, quem não cumprisse a lei estaria debaixo da maldição de pobreza. Somando outras da mesma essência, com os mesmos aspectos, vamos encontrar doenças. Então, outra categoria, doenças. Então, doenças também faziam parte da maldição da lei. E, finalmente, nós temos a terceira categoria, que é mortes. Mortes no plural, mortes. Por que mortes? Porque poderia haver uma morte física, mas também poderia haver uma morte espiritual, né, muito acentuada, que mostraria ao povo ali um vazio tremendo, falta de Deus, opressão de demônios, e que seria então uma morte visível. E morte também no sentido de acabar com as coisas vivas da casa, né? Destruir o que estava vivo nas casas. Então, animais, plantas, por aí vai, tudo morria, né? Tudo isso é porque a maldição da morte estava ali sobre quem desobedecia a lei. Então, resumindo, são 3 categorias, né, da maldição da lei: pobreza, doenças e mortes, ok? Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade e do evangelho triunfalista. O que é isso? Hoje em dia existe quem prega o triunfalismo dentro da igreja, que o crente não pode sofrer, que o crente ele tem que ser imune a gripe, resfriado, a qualquer tipo de doença, o crente não pode estar sujeito a nada que venha trazer prejuízo a ele, o crente não pode ficar dependente de crédito, de cartão de crédito, de certas coisas, certos projetos aí assistenciais. O crente precisa ser rico, poderoso.
o tempo todo e não pode jamais estar por baixo, nem padecer em nenhuma situação. Então esse é o evangelho triunfalista. E a teologia da prosperidade prega que você semeou aqui alguma coisa, você pode brigar com Deus, porque Ele vai ter que dar para você imediatamente 100 vezes mais. Ele vai ter que te abastecer rápido, Ele vai ter que te suprir, Ele vai ter que, responder como se fosse um negociante, como se fosse um mega empresário, ou um mega doleiro, alguém que está lidando com dinheiro no mercado, e você vem negociar com ele e ele já te paga ali com juros rapidamente e tal, porque ele é assim, muito poderoso e tal. Ora, tem gente que chega a enxergar a igreja como um mercado, né? E isso não é verdade. A igreja não existe para isso, e também não existe essa teologia da prosperidade na Bíblia Sagrada. Agora, por outro lado, eu quero deixar bem claro aqui hoje, nós não somos adeptos da teologia da miséria, da teologia da pobreza, porque a teologia da pobreza é uma defesa da maldição da lei, e eu não defendo a maldição, porque a Bíblia fala em Gálatas 3, que o Senhor Jesus nos resgatou da maldição da lei. E se Ele me resgatou você da maldição da lei, significa que a pobreza não terá domínio sobre nós, a miséria não terá domínio sobre nós. Quem diz amém, aleluia? Não podemos aceitar isso, entende? Agora, escuta bem, com certeza, o Senhor Jesus nos resgatou da maldição da pobreza, da miséria. Isso significa o quê? Isso significa que se nós permanecermos nele, confiantes no que Ele fez, confiantes no seu sacrifício, confiantes que Ele morreu nossa morte, para nos dar a sua vida, e que os créditos, as heranças dele, nos foram imputadas, se nós crermos firmemente, nós, com certeza, viveremos sem escassez, ou seja, seremos supridos em toda a nossa caminhada da melhor maneira, sempre nos dando condição de viver e nos dando até condição de repartir. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Então, essa é a visão bíblica. O compromisso de Deus é esse, de nos dar suprimento, de nos dar condições de vida, de nos dar toda prosperidade. Aí você pergunta, mas prosperidade é diferente de riqueza? Mas antes vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios 8, 9, diz assim, o texto, abre aí, 2 Coríntios capítulo 8, e o versículo número 9, olha o que diz aí o texto, e a palavra quer dizer o que ela diz, a palavra de Deus quer dizer o que ela diz, tá? Não é o que eu acho, o que você pensa. 8, 9, 2 Coríntios, pois conheceis o quê? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, se fez por amor de quem? Para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Aí você pergunta para mim, então, é propósito de Deus que eu seja rico? É evidente que quando Jesus vem à nossa vida, é evidente que quando Jesus transfere seus créditos para nós, automaticamente nós nos tornamos muito ricos. Eu lembro de uma história de um homem, um fazendeiro, uma pessoa muito rica. Ele tinha 2 filhos, e um filho estava em casa e outro filho foi embora. É aquela mesma história do filho pródigo, a mesma história do filho pródigo. Aquele filho que foi embora, a diferença é que ele foi embora para uma terra distante e nunca desfrutou de nada que o seu pai conseguiu, porque o pai dele prosperou depois que ele foi embora. Depois que ele foi embora, o pai dele prosperou, fez negócio, enriqueceu, comprou terras
gados, fazendas, etc. Bom, e o filho foi para um lugar distante, ficou pobre, mais pobre, e começou a mendigar, sofrer, beber, e passou a rolar na rua, nas sarjetas, virou uma pessoa indigente. Enquanto o outro filho em casa, né, estava usufruindo de tudo, e chegou a hora que o pai morreu. O pai morreu e deixou herança para os 2 filhos. Aquele filho que estava em casa foi lá, reivindicou a parte dele, transferiu a parte dele e passou a usufruir, a desfrutar. Conseguiu achar o irmão, mandou mensagem para ele, disse: meu pai deixou uma rica herança, você tem todos os direitos e tem a escritura de posse, aliás, tem o testamento já disponibilizado, tudo já aqui, é só você vir e apossar. Mas aí o irmão ali, perdido, ele disse para os amigos: isso é conversa fiada. Eu me lembro bem desse irmão, esse irmão é cheio de conversa, ele quer me enganar. Eu não vou cair nesse conto, não. Meu pai nunca foi rico, meu pai nunca teve nada, e não vai ser agora que, né, meu pai ia morrer e deixar uma herança tão grande para mim. Então eu não acredito, não creio nisso. E aí os mensageiros continuaram falando: mas você tem que acreditar, vai lá, pelo menos vai lá. Não acredito, não creio, você conversa, está tramando contra mim, não sei o quê. E ali, com aquela ignorância toda, ele não foi receber. Passaram-se anos e anos, e um dia ele já estava morrendo, cambaleante, pediu a alguém que levasse ele até o irmão. E ele foi até o irmão deu toda assistência para ele, pegou ele, botou lá numa sacada, no alto da sua casa, e mostrou para ele: está vendo lá aquelas terras? Está vendo aquelas terras lá? Tudo aquilo é teu, tudo aquilo te pertence. Tudo é teu, tudo te pertence. Sempre te pertenceu. É uma herança, é um direito seu. E aquela pessoa começou a olhar tudo e tal. Ele trouxe lá o testamento, trouxe tudo, mas aí já era tarde. Já era tarde, aquele irmão não teve condição de tomar posse de nada e acabou morrendo pobre, doente, fraco, acabado. Bom, essa é uma história que está em alguns livros por aí. Vocês ainda vão achar essa história. É uma história que aconteceu verídica. Mas estou tomando essa história para ilustrar o seguinte: tem muita gente na igreja que é como esse homem, aquele homem. É como aquele homem, não acredita, não crê. Não acredito, a coisa não pode ser tão fácil, a coisa não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Irmãos, é interessante observar que o povo judeu, o povo de Israel, é um povo que não aceita miséria, não aceita pobreza. Não aceita pobreza. O judeu, onde ele está, ele se torna cabeça, partindo do princípio, partindo da convicção que ele é filho de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que seria abençoado em tudo, e portanto, nenhum dos seus filhos pode ser pobre. E por causa disso, por causa da fé e da certeza que Abraão deixou uma herança para eles, de fé, eles tomam posse, trabalham, é lógico que trabalham. Não estou falando aqui que a riqueza cai do céu, tem que trabalhar mesmo. Eles trabalham, mas trabalham pensando que vão prosperar, porque a mão de Deus, a bênção de Abraão está sobre eles. E isso tem sido o diferencial desse povo, que sempre prospera por onde quer que vai. Deveria ser assim conosco? Olha para cá. Aí você pergunta: deveria ser assim comigo? Sim, deveria. Mas por que não é? Por que não é? Ora, Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. E você pode estar questionando: se é assim, então por que a maioria dos crentes ainda não se enriqueceu? Olha, a grande verdade é que quando Cristo entra nas nossas vidas, nós ficamos espiritualmente afortunados. É verdade que essa riqueza é uma transferência de créditos sem limite, né? Estou falando agora a nível espiritual, mas a nível natural, o que Deus quer para nós é que progridamos, que melhoremos,
que avancemos para dias melhores, porque andar com Jesus nos melhora, andar com Jesus nos leva ao progresso. Isso não tem dúvida, não tem dúvida, não tenho dúvida. Eu tenho visto pessoas andando com Jesus de maneira relaxada, de maneira negligente, de maneira parcial, ou seja, obedece parcialmente, segue parcialmente, ama parcialmente, faz tudo parcialmente, e aí, por fim, não consegue receber a bênção toda, e aí fica no meio do caminho. A razão por que muitos vivem no aperto e endividados tem mais a ver com questões de má gerência, má administração financeira e despreparo para prosperar, do que propriamente pela falta da boa fé, direitos de desfrutar o melhor e a vontade de Deus de abençoá-los. Escuta bem, é lógico que o judeu, para se tornar cabeça, ele estuda, ele aprende técnicas de liderança, ele aprende manejo de terra, disso e daquilo, é lógico. A bênção começa aí, a bênção começa na sua mente, para você se tornar brilhante, para você se tornar hábil, para você se tornar capaz, e depois você vai aplicar o que Deus lhe oferece, ou seja, vai investir também no seu talento, na sua capacidade, e Deus vai dar graça para você se sobressair. Quem diz amém, aleluia? Então é lógico que existe uma parceria, existe uma cooperação entre nós e Deus. Agora, precisa haver essa certeza de que Deus, em Cristo, nos resgatou da maldição da lei, né? Então nós temos que ter essa convicção, que Deus quer nos abençoar. A nossa fé deve se apoiar sempre na palavra de Deus. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: a nossa fé, querido, deve se apoiar sempre na palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina enfaticamente que a pobreza, a escassez é uma maldição. Quem diz amém? É uma maldição, tá? E nós vamos abrir lá Deuteronômio 28, só para confirmar isso. Abra lá, Deuteronômio, lá no início da Bíblia, o último dos 5 livros da Torá. Deuteronômio, capítulo 28. Abra comigo. Veja lá, a partir do versículo 16. Deuteronômio 28, 16. Olha só, está escrito assim, ó: maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do seu ventre, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Agora 38 a 40. 38 a 40. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Está vendo aí? Nada funciona onde há maldição. Então, onde tem maldição, não tem jeito, não vai dar resultado, né? Agora, escuta bem, voltemos ao texto, né? E perceba o seguinte: se Cristo nos resgatou da maldição da lei, isso significa que Ele nos redimiu da morte eterna, nos redimiu do domínio das doenças e nos redimiu da pobreza. Apóstolo, Ele nos redimiu do domínio das doenças? Sim, Ele nos redimiu. Mas por que o povo anda tão doente? Por que o povo de Deus está tão doente? Olha, é claro, nós precisamos ter bastante coerência com tudo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina você a ser mordomo, né, da sua saúde, do seu corpo, do seu tempo, do seu dinheiro, né, dos seus talentos. Se você não é mordomo do seu corpo, você é do tipo que come de maneira destrambelhada, você é do tipo que vive sedentário,
não anda, não faz exercício, não se move. Você não pode dizer assim, lá sentadão, lá no sofá, barrigudo, oh Deus de Abraão, eu não vou ter nenhuma doença, Olha, espera lá, a barrigona já é uma doença, né? Eu voltei dos Estados Unidos com um barrigão, né? Comi muito mel, muita coisa, tudo com açúcar, né? Americano com muito açúcar. Engordei demais. Mas de lá para cá, depois que eu cheguei, já devo ter perdido uns 8 quilos ou mais. E a barriga vai sumindo, vai sumir, viu? Vai sumir toda. Então, mas isso aqui não aconteceu só porque a bênção de Abraão está em mim, não. Isso aqui aconteceu porque eu estou andando, estou consumindo, estou bebendo água demais e estou comendo massa de menos. Quem diz aleluia, glória a Deus. Bom, então, é lógico, você tem que ser um mordomo da sua saúde, tem que ser mordomo do seu dinheiro. Se você ganha, por exemplo, R$1.000 e não sabe gastar esses R$1.000, como é que Deus vai te dar R$10.000? Né? Deus quer te dar, Deus quer abrir portas, Deus quer abençoar negócios, Deus quer prosperar você. Quem acredita que Deus quer prosperar a sua vida? Quer. Deus não quer ver seu povo aí pedir esmola. Deus não quer ver seu povo mendigando, não. Não pensa isso, não. Essa teologia franciscana é coisa da idade da obscuridade, é da idade das trevas. A igreja hoje não pode pensar assim. Mas, por outro lado, você tem que pensar a coisa certa. Eu estou sendo bom mordomo? Estou cuidando bem da saúde? Estou cuidando bem das coisas? Estou cuidando bem do dinheiro? Estou cuidando bem dos meus talentos? Estou cuidando bem do meu tempo? Às vezes você está desperdiçando seu tempo com tanta coisa ruim. Então, aí você vai sofrer consequência. Consequência de quê? Da falta de uma boa gerência, uma boa administração, uma boa condução, uma boa mordomia do corpo e assim por diante. Então, temos que ter essa coerência. Não podemos só pensar que a bênção vem automaticamente. Não, temos que ter uma coerência, temos que ter princípios, porque Deus se move por meio de princípios. Olhe para o seu irmão e fala, Deus se move por meio de princípios. Siga os princípios. Amém. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da pobreza, para que eu não precise viver na escassez. Levante sua mão direita com fé e diga, Cristo me resgatou da maldição da pobreza, para que eu não precise viver em escassez e miséria neste mundo. Você pode aplaudir ele, dar glória a Deus? Não. Agora, voltemos ao livro de Gálatas, voltemos a Gálatas 3, 13 e 14. Observe que o texto fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso está no versículo 13. Versículo 13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Agora, no versículo 14 começa com essas duas palavras. Para quê? Para quê? Todo mundo aqui que estuda português sabe que essa palavra para quê, essa preposição, essa palavra para quê, mostra uma finalidade, mostra um propósito, um fim. Então Cristo nos resgatou da maldição para quê? Aí vem a resposta: para que a bênção de Abraão chegasse a nós gentios que estamos em... Levante sua mão de novo e fala, Cristo me resgatou da maldição da lei, com um propósito, uma finalidade bem definida. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse a mim, gentio, que estou em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, eu creio nisto. Olha para o seu irmão e fala, eu creio nisto, e você? Eu quero estimular sua fé hoje. Quero que você saia daqui crendo e tomando posse disto, porque esta igreja não vai viver na escassez. Nenhuma família aqui vai viver na miséria. O Senhor Deus é contigo, o Senhor Deus é comigo, o Senhor Deus de Abraão é conosco. Nós não vamos sujeitar a miséria, nós não vamos aceitar escassez, não vamos.
Eu disse aqui que há momentos que você é provado. Olha para cá. Não existe santo, maduro, plenamente santificado, que chega à glória sem provação. Todos nós somos provados. Todos nós, independente de função. Eu sou, você é, todos nós somos provados. Há momentos em que precisamos saber esperar, precisamos saber corrigir a rota, ajustar a conduta, sim. E nesses momentos é quando Deus permite o deserto. Mas você percebe que mesmo levando seu povo ao deserto, olha só, mesmo levando Israel para o deserto, Deus não deixou aquele povo passar necessidade. Aquele povo foi suprido. E lá em Deuteronômio, Deus fala, no capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, Deus fala, sustentei vocês, até a roupa cresceu no corpo durante a caminhada. As sandálias cresceram, não tinha loja, não tinha couro, não tinha como fabricar sandália no deserto. Criança de 5 anos estava lá andando com a sandalinha, né? Quando inteirava 10 anos, a criança olhava para o pé e dizia, mamãe, papai, a minha sandália cresceu. É, filho, o Deus de Israel está sustentando você e a mim. Já leu isso na Bíblia? Que as sandálias cresceram, a calça cresceu, tudo cresceu? Foi espetacular desse jeito. Se Deus tem esse poder, olha para o seu irmão e fala, se o nosso Pai tem esse poder, devemos acreditar que a bênção de Abraão está mesmo na nossa vida. Aleluia! 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 Creia nesse Deus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Cristo nos tirou debaixo da maldição da lei, para nos colocar debaixo da bênção que colocou sobre Abraão. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala, se alegra homem e mulher. Deus nos tirou de debaixo da maldição da lei, para nos colocar debaixo da mesma bênção que colocou sobre Abraão. Agora, escuta bem, se você estudar a Bíblia Sagrada, verá que a bênção de Deus na vida de Abraão tinha 3 aspectos. Em essência, a bênção de Deus na vida de Abraão tinha 3 aspectos, ou 3 variáveis. Primeiro, era uma bênção espiritual. Olha para cá, uma bênção espiritual. Onde Abraão ia, Deus era com ele. Onde Abraão ia, Deus era. Olha para o seu irmão e fala, hoje, ao tomar posse da bênção de Abraão, você vai sair daqui seguro que onde você for, Deus irá com você e abençoará você. A bênção espiritual sobre Abraão era essa. Onde ele ia, Deus era com ele. Segunda bênção, a bênção física. A bênção física. Abraão teria saúde e vigor para caminhar. Olha só, saúde e vigor para caminhar. Eu nunca caminhei tanto na minha vida igual agora nos Estados Unidos. Eu e a Amélia, né? Nós dois, né? Caminhamos o que nunca caminhamos na nossa vida toda nos Estados Unidos. E os americanos, parece que eles têm essa sina. Ninguém pode ficar estático, todo mundo tem que se mover. Então eles fazem as coisas tudo longe. Você quer ir no banheiro? Caminha 1 quilômetro para ir no banheiro. Vai lá, desce uma escada, 2 escadas. Lá não tem esse negócio assim não, tudo pertinho não, tudo é longe. Só se você estiver bem perto ali do banheiro, senão vai ter que andar mesmo, né? E aí nós andamos muito. E eu pensei nessa bênção, falei, gente, a bênção de Abraão está sobre mim, porque eu já estou perto de 60, mas Deus é comigo, e eu ando, e estou andando, e vou andar até o final, né? Então, Abraão tinha essa bênção, uma bênção de saúde e vigor. A Bíblia fala que ele morreu em ditosa velhice. Sabe o que significa essa palavra? Ditosa velhice? Significa, Abraão não precisava de tomar
nenhum remédio, né, para ele poder caminhar, poder descansar, não. Ele estava pleno, estava abençoado, em plena velhice, estava feliz, saudável, cheio de vigor. E terceiro, a bênção de Abraão era uma bênção material e financeira. Bênção material e financeira. Ele seria suprido materialmente e prosperaria financeiramente. Olha, a Bíblia mostra que Abraão chegou no lugar, foi contar o gado, foi contar os animais, tudo cresceu, tudo multiplicou. Ele foi para o Egito e chegou lá, levou umas bordoadas por ter pecado, e o crente sempre leva bordoada quando peca, né? Então ele levou umas bordoadas e tal. Aí depois caiu em si, né? Caiu em si, e aí Deus providenciou que ele saísse do Egito, e ele saiu do Egito mais abastado, saiu do Egito mais suprido, saiu do Egito com mais gado, mais ovelhas e tal. O Ló, que não tinha nada, olha só, o Ló não tinha nada, o sobrinho dele, saiu de Sodoma sem nada, bolso vazio, na lona, mas durante o caminho Abraão se compadeceu de Ló, deu alguns animais para ele, e mesmo Ló, estando ainda fraco, carnal, por causa de Abraão, a Bíblia mostra isso, por causa de Abraão, Deus deu riqueza para Ló. Olha para cá, quando o crente anda na palavra, anda fiel, anda debaixo dessa bênção, com fé firme, Deus abençoa a sua vida e ainda dá graça para que Ele abençoe os parentes que não são espirituais, os parentes carnais. É interessante isso aí, né? Então, acredita, Deus quer que isso aconteça com você também. Quem diz amém, aleluia? Aleluia. Bom, Abraão então foi abençoado também materialmente, né? Então, concluímos que a bênção de Abraão era tríplice, era uma bênção tríplice. Olhe para o seu irmão do seu lado, para a irmã e fala: a bênção que está sobre você, a mesma que estava sobre Abraão, é uma bênção tríplice. Ou seja, é uma bênção espiritual, é uma bênção física e uma bênção material e financeira. Quem toma posse aí faz assim, ó. Amém, aleluia. É por fé, não tem outro jeito, é por fé, é por fé. A Bíblia está falando, você tem que crer. Se não crer, fica aí como aquele filho que não acreditou na herança, passou a vida sem herança, passou a vida no aperto, né? Quantos filhos de Deus vão sair daqui hoje diferentes, com a certeza que as coisas vão mudar a seu favor? As coisas vão mudar a seu favor. Agora, é claro, preste atenção, você está aprendendo algo aqui hoje, vai sair daqui debaixo de uma bênção nova, maravilhosa, mas tem um detalhe: você tem que aprender a falar, tem que aprender a orar, tem que aprender a concordar com Deus, porque tem muita gente que fala que crê, depois chega lá fora, discorda de Deus. Deus falou que a bênção está sobre mim, mas essa bênção não chega. Deus falou que essa bênção está sobre mim, mas só vivo apertado. Deus falou que essa bênção é minha, mas não estou vendo nada. O que é isso? Isso é dúvida. E dúvida é o quê? Discordância com Deus. Dúvida é discordância com Deus. Então você tem que caminhar com fé. Olha, alguém pode chegar em você e perguntar: você tem 100 reais? Fala: eu tenho muito mais de 100. Eu tenho milhões. Mas me dá 10 reais. Calma, eu estou no caminho da apropriação. Daqui a pouco Deus me dá uma ideia, daqui a pouco eu vou aprender um curso novo, daqui a pouco eu vou estar numa colocação nova, e o Senhor vai me surpreender, porque eu estou debaixo da bênção de Abraão. Mas eu já sou possuidor da herança. Quem diz amém, aleluia? Mas está tudo apertado, o PT roubou, e roubou muito, acabou com esse país, é verdade. Mas não vamos preocupar com o PT agora. Nós estamos debaixo da bênção de Abraão, e o Senhor Deus de Abraão é o nosso Deus. Ele é por nós, e nós veremos a sua bondade, nós veremos o seu sustento, nós veremos as suas provisões, nós veremos os seus milagres. Quem está crendo, diga amém, aleluia. Que bênção, vocês têm fé mesmo, né? Então, lá em 3 João, versículo 2, para encerrar, 3 João, capítulo 3, aliás,
Capítulo 1, só tem um capítulo, né? 3 João, só tem um capítulo. Então, versículo 2, lá no final do Novo Testamento. Perceba que o apóstolo João, ele tinha a visão da bênção tríplice. João tinha a visão da bênção tríplice. Aí no final do Novo Testamento, antes do Apocalipse e de Judas, versículo 2, olha a visão de João. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade. Então ele está falando aqui de bênção material. E a sua saúde, está falando da bênção física. Assim como é próspera a tua alma, está falando da bênção espiritual. Então aqui, João mostra que ele tinha essa certeza que a bênção de Abraão estava sobre a igreja. Ele fala, faço votos por tua prosperidade, saúde, assim como é próspera a tua alma. Ora, então, é isso que Deus quer para mim e para você, né? As maldições da lei já foram levadas sobre Jesus, e delas nós fomos redimidos e resgatados. A bênção prometida, ou as bênçãos prometidas aos que cumprissem a lei, foram graciosamente concedidas a Abraão. Embora Abraão, olha só, Abraão viveu antes da lei, viveu lá no tempo da antiguidade, né? Não tinha lei ainda, não tinha lei. Abraão viveu debaixo da graça. A palavra mostra que Abraão conheceu a graça de Deus, né? Eu já dei esse estudo aqui. Abraão conheceu a graça e viveu debaixo da graça. Deus fez com ele uma aliança e Deus deu a ele bênçãos maravilhosas, né? Então, preste atenção, Deuteronômio 28, essas bênçãos, elas estão, todas elas, olha para cá, todas essas bênçãos que nós vamos agora ler, elas estão arroladas, estão creditadas na minha conta e na sua conta. Ou seja, o Senhor Jesus nos conquistou, nos conquistou. Ele quer que eu e você desfrute delas. Quem diz amém, aleluia? Vamos ler lá então as bênçãos. Deuteronômio 28, volta lá. Deuteronômio 28. Aí você fala, mas essas bênçãos aí, apóstolo, essas bênçãos não eram para quem cumprisse a lei? Olha para cá. Daqui a pouco eu vou dar a resposta, tá? Daqui a pouco eu vou te dar essa resposta. Tá bom? Mas vamos ler primeiro. Deuteronômio 28, versículo 3 a 6. Primeiro. 3 a 6. Primeiro. Olha só o que está escrito aqui, ó. 3 a 6. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e das crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha para cá. O Senhor te constituirá cabeça, determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, te constituirá cabeça, um povo santo, como tem jurado, quando guardar os mandamentos. Bom, e aí vai. Aí tem muita bênção para frente aí. Versículo 11. O Senhor te dará miséria de bens. É isso? Versículo 11. O Senhor te dará pobreza, escassez. O Senhor te dará abundância de bens no fruto dos teus animais, no fruto do teu. Está vendo aí, Laura? Do fruto do seu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos teus pais dar-te. Agora, escuta bem aqui, meu irmão e minha irmã, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Essas bênçãos eram para quem obedecesse a lei. Aquele que nos resgatou da maldição da lei, ele cumpriu toda a lei. E se ele cumpriu toda a lei,
Ele é merecedor de todas as bênçãos. E se Ele é merecedor de todas as bênçãos, a palavra de Deus em Romanos 8 fala que eu e você somos herdeiros juntamente com Ele. Pega a sua Bíblia, fica de pé, pega a sua Bíblia, Deuteronômio 28, você vai orar agora em cima dessa palavra. A bênção de Abraão significa ter sempre tudo o que precisamos e ainda algo sobrando para ajudar os outros. Olha, nessa noite de Santa Ceia, presta atenção agora, antes de você orar a palavra, nessa noite de Santa Ceia, diante desses elementos que estão aqui postos, que nos remetem ao sacrifício perfeito de Jesus na cruz, quando o seu corpo foi ferido, moído e traspassado, recebendo todo o castigo que agora nos traz paz, né, e derramando seu sangue puro, inocente, para nos redimir, nos resgatar de todas as maldições que estão prescritas na lei, na velha aliança, devemos hoje então tomar a ceia. Escuta isso que é importante, devemos tomar a ceia nos apossando do que Deus concedeu a Abraão e seus descendentes. Por que a Bíblia fala a bênção de Abraão? Porque Jesus Cristo veio da semente de Abraão. Olha para cá, Jesus Cristo veio da semente de Abraão. Jesus Cristo foi filho de Abraão. Jesus Cristo foi semente de Abraão. Então, quando Jesus veio, né, ele recebeu a bênção de Abraão sobre ele. A bênção de Abraão foi colocada em Jesus. Agora, Jesus precisa, olha para cá, Jesus precisa dessa bênção. Olha para mim, Jesus precisa da bênção, gente? Precisa ou não? Precisa ou não? Jesus não precisa de bênção, porque Ele é a própria bênção. Ele é, né? Ele é tudo. Jesus não precisa. Mas por que Ele recebeu? Olha para o seu irmão e fala, Ele recebeu para dar para você.